Eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto. Temos aí a projeção para nós acompanharmos o que será dito. Só quero agradecer antes. O Willard trouxe a sua mãe. É sempre um prazer ver a irmã aqui conosco. Temos orado pela sua saúde, que Deus continue a abençoar o seu filho também. Não é que Deus abençoe a sua família. Salmo 123, eu vou ler apenas o primeiro verso. Vou orar e nós vamos comentar sobre ele. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Pai, temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos guiará na tua verdade, chamando-nos a atenção, exortando-nos conforme necessitamos. E nesta dependência oramos em nome de nosso tão doce Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Eu já tenho dito aos irmãos que os Salmos 120 a 134 são conhecidos como cânticos de romagem, porque eles faziam parte desse tempo tão especial para a nação de Israel. Eles, pelo menos 3 vezes ao ano, as 3 principais festas, eles saíam das suas cidades no interior e dirigiam-se a Jerusalém a fim de realizar isto. Eu creio que você lembra de um acontecimento com José e Maria, quando eles levam Jesus a Jerusalém. Era exatamente aquilo. Eles moravam no interior, em Cafarnaum, então eles vão a Jerusalém para o tempo da sua peregrinação, para uma das festas. Jesus tem 12 anos, está toda a narrativa ali. Então isso aconteceu numa fase grande da história de Israel, e eu já vou relembrá-los disso. A nossa principal perspectiva para estudarmos esses salmos é olhar para o sentimento do salmista, ou seja, para a questão que ele enfrenta especificamente. Nós já olhamos dos Salmos 120, 121 e 122, quando nós falamos do olhar dele, não é no Salmo 122, de amor à casa de Deus. No Salmo 120, a forma que Deus o instruiu ao tratar da língua mentirosa, da língua enganadora, ou seja, da difamação. E assim nós temos olhado para o sentimento deles como peregrinos, a fim de que nós também, como peregrinos, possamos aprender como reagir diante de certas circunstâncias. E a circunstância que o Salmo 123 vai tratar é uma circunstância bem peculiar. É a questão de quando nós sofremos desprezo por volta das outras pessoas, ou seja, quando nós somos desprezados ou quando as pessoas se opõem a nós como filhos de Deus. Então é esta questão específica que nós vamos observar dentro do Salmo 123. Agora uma referência histórica. No Salmo 122 eu falei a vocês que nós estamos dentro do período do reinado de Davi. E quando Davi reinou ainda não havia o templo. O templo foi construído por Salomão. Então o contexto do Salmo 122 ainda é o tempo onde a arca do Senhor está numa tenda, literalmente numa tenda sobre o Monte Sião. Ainda não se construiu o templo e eles estão fazendo a sua peregrinação, porque a arca do Senhor é o elemento principal do tabernáculo. O tabernáculo ainda permanece em Siló, ele possivelmente já sofreu avarias, não? Inclusive a própria arca da aliança antes disso foi roubada pelos filisteus, depois devolvida por eles, e então aquilo que eram os elementos do tabernáculo, possivelmente depois foram usados no templo, junto com a mesma arca. Mas no período do Salmo 122, ainda havia esta questão de não construção do templo. Agora, quando a gente vai para o Salmo 123, nós estamos numa época bem adiante disto. Passa o reinado de Davi, passa o reinado de Salomão, começa o reino dividido. Roboão reina sobre Jerusalém, Jeroboão sobre as 10 tribos, até que em 586 a.C., Deus envia os babilônicos, e os babilônicos levam as 2 tribos do sul cativas para a Babilônia. Eles permanecem 70 anos lá. No capítulo 36 de 2 Crônicas, nós temos a ordem de Ciro para eles voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo e os muros de Jerusalém. E o Salmo 123, ele trata exatamente desse período. Então, dentro dos Salmos,
dos 150 salmos que nós temos hoje, eles são 5 livros, que foram depois unidos para formar o saltério, os salmos como conhecemos. Então nós temos salmos das mais variadas épocas, desde a época de Salomão, a época de Davi, do reino dividido, antes disso, e também depois, não é, do cativeiro babilônico. Este Salmo 123 em especial trata desse período do cativeiro babilônico, e a condição do salmista, ela é muito clara quando ele diz nos versos 3 e 4: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então ele cita isso, a nossa alma está farta de zombaria. Literalmente a palavra farta aqui é como você pegar um pano e limpar alguma coisa até que ele fique saturado de água, ele não absorve mais nada, ele está farto, saturado, essa palavra. A nossa alma não suporta mais tanto desprezo. Agora, como nós sabemos, aonde na Bíblia nós encontramos o relato sobre essa condição? Em Êxodo 4, nós temos então, após a ordem de Ciro, em 2 Crônicas 36, quando então eles vão, Zorobabel é o primeiro a ir para Jerusalém, a reconstrução. Depois nós temos Esdras e Neemias, esses 2 livros, não é da Bíblia, no Velho Testamento, onde é narrado isso. E em Esdras capítulo 4, nós encontramos um pouco disso que eles provaram naquele tempo. Olhe para o verso 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim. Então, agora os judeus estão voltando para Judá, voltando para Jerusalém, eles vão reconstruir o templo e os muros da cidade. E diz então que quando eles voltam, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Quando eles ouviram que então os judeus voltaram a edificar o templo, o que seus adversários fizeram? Eles montaram algumas estratégias. Esdras vai mostrar que a primeira estratégia deles, no verso 2, foi tentar entrar no meio deles. Olha só a ideia que eles tiveram. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos o vosso Deus, a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Quem é esse povo que está ocupando Jerusalém nesse tempo? Depois, no tempo de Jesus, quase 500 anos depois, nós vamos chamá-los de samaritanos. Ou seja, são povos que os assírios levaram para ali, né, no reino do norte, e depois os babilônicos para o reino do sul, e são povos que, estando ali, se misturaram com os judeus que sobraram na terra e formaram aquilo que depois foi chamado de samaritanos. Então, a primeira estratégia deles aqui era de infiltração. Nós vamos fazer de conta que nós vamos ajudá-los, e nós vamos causar muito problema para eles. E, logicamente, Zorobabel e os líderes entenderam isso e não aceitaram essa proposta. A segunda estratégia está no verso 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. A segunda estratégia foi a estratégia da inquietação. Eles começam agora a inquietá-los de toda forma. Eles começam a pequenos ataques, pequenos rumores. Realmente, você coloca um rumor que um exército está vindo, isso inquieta os trabalhadores. Você coloca um rumor que há um inimigo infiltrado, isso vai inquietando o povo. Então, eles usaram dessa estratégia de inquietar aquelas pessoas, a ponto do verso 5 dizer: e alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, ele está falando do imperador, não é persa daquele tempo, e a estratégia deles de alugar conselheiros para convencer os judeus que o seu trabalho não seria bem feito ou não seria levado a termo. A terceira estratégia foi a do verso 13, que diz assim: agora saiba, ó rei, eles escrevem ao rei da Pérsia, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos,
os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. A terceira estratégia foi difamação. Agora eles começam a difamar os judeus. Eles enviam cartas para Ciro e depois para Dário, e essas cartas difamam os judeus, tentam parar a obra, e assim eles vão atrasando a obra de reconstrução do templo e dos muros. Depois, em Neemias 4, nós vamos ver que eles não desistiram disso, eles permaneceram durante bastante tempo, e Neemias 4, de 1 a 4, vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Quando Nabucodonosor derrubou os muros, ele derrubou os muros, derrubou o templo e queimou a cidade. Era literalmente um enorme caos. Então diz: estava com ele Tobias o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então eles oram: ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o teu opróbrio sobre a sua cabeça. Então, o que Israel sofria aqui, aqueles que voltaram, obrigado, meu irmão, aqueles que voltaram do cativeiro, era desprezo. Eles desejavam servir a Deus, eles desejavam fazer o que era certo, reconstruir Jerusalém, começando pelo templo e pelos muros, e eles sofriam toda forma de inquietação, de zombaria e de desprezo contra eles, enquanto eles tentavam realizar isto. E por isso o Salmo 123, 4 diz: a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Não é fácil lidar com zombaria e desprezo. Não é fácil lidar quando as pessoas ao nosso redor nos desprezam, zombam e levantam-se contra aquilo que nós estamos procurando fazer. Eu lembro bem de um homem de poucos recursos, mas com uma fé firme no Senhor. Ele havia retornado para a sua cidade, ele já tinha nisso uns 40 anos de idade, ainda era solteiro, e ele era um dos únicos salvos da sua família, uma família numerosa. E aos fundos do terreno do seu pai, que era um terreno grande, ele começou a construir a sua casa. Ele era bem estudioso, e naquele tempo, anos 90, começo dos anos 90, ele comprou aquele telecurso do 2º grau, que ensinava certas tarefas, e ele aprendeu a fazer os fundamentos, a construir as paredes, a fazer as vigas. Então ele começou a abrir os buracos no chão, fez as medidas, colocou tudo muito, com a régua, tudo muito direitinho, começou a sentar o fundamento da casa, os primeiros tijolos, e os próprios irmãos dele vinham e zombavam dele. Eu lembro disso. Eles vinham e falavam para ele que ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Riam dele. Ele dizia: olha, no primeiro vento e na primeira chuva, tudo isso cai. Com as próprias mãos, ele demorou 3 anos para construir a casa. Debaixo de zombaria e debaixo de oposição. Pronto, a casa ficou muito boa, muito confortável. Só faltava uma coisa na casa para ela ficar bonita. O que faltava? A esposa. Ele já estava com 43 anos. Daí lá vinham uns zombadores de novo e diziam que, olha, você nunca vai conseguir alguém. Você vai morrer sozinho nessa casa. Me aparece uma moça, também de 43 anos, que nunca tinha namorado ninguém. Aparece na igreja, um olha para o outro. Realmente a tampa e a panela se juntaram. Né? Casaram-se debaixo da zombaria, da oposição e do desprezo daquelas pessoas. Agora, é fácil trabalhar assim? É fácil fazer alguma coisa debaixo de desprezo? É fácil fazer alguma coisa debaixo de zombaria? Não é. Irmãos, qual é a nossa primeira reação diante do desprezo das pessoas? Da zombaria.
Vou perguntar qual é a sua reação quando as pessoas zombam de você. Ninguém tem coragem de falar, não? Oi? O que é estressar? Ficar zangado, falar umas coisas que não deve, bater o pé no chão, dar uma birra. Como é que a gente se comporta quando alguém está lá desprezando, zombando e desafiando a gente? O que a gente faz? O que é o normal de ser feito? A gente não enfrenta? Os judeus, eles enfrentaram exatamente isso. E a riqueza do Salmo 123 é que o Salmo 23 nos ensina como enfrentar essa circunstância. Ele nos diz o que nós, salvos, devemos fazer diante do desprezo e da zombaria quando nós estamos diante dele. Então, ele vai nos dizer, a partir do verso 1, que existem algumas questões que devem ser seguidas por nós quando as pessoas desprezam e zombam aquilo que nós estamos fazendo. Olha para o verso 1. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Você tem filho pequeno? Você já notou o que uma criança pequena faz quando tem um perigo? A primeira coisa antes de correr ou fazer qualquer som. O que ela faz? Ela levanta os olhos, procurando quem? O Pai. É essa a imagem do salmista. A ti levanto os meus olhos. A criança assustada ergue os olhos, procurando a sua segurança. O que nós fazemos diante do desprezo? A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas aonde? Nos céus, e nos céus está o trono dele. Então, a primeira atitude diante do desprezo, da oposição, da zombaria de tais pessoas, é que antes de responder a elas, nós levantamos os nossos olhos àquele que tem autoridade para tratar disso. Antes de bater o pé, antes de fazer qualquer coisa, nós oramos. O levantar os olhos tem esse sentido de procurar aquele que é meu auxílio, ou seja, de orarmos. Talvez a maior regra diante disso é o fato que um cristão, diante da zombaria do mundo, ou de até mesmo de outros cristãos, ele não leva isso de uma forma pessoal. Irmãos, nós precisamos aprender essa regra sempre. Diante da zombaria, do desprezo, da oposição, nós sabemos de quem vem. E não é daquelas pessoas. Elas são apenas o quê? Instrumentos nas mãos de Satanás. Então, nós levantamos os nossos olhos a Deus e nós clamamos por Ele. Qual é a segunda questão? O verso 2, ele é incrível. Ele diz assim, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenham piedade de nós. Olha a imagem agora do verso 2. O senhor da casa está ali, há muitas visitas na casa, os servos estão aqui, as visitas estão, o senhor está lá, as visitas aqui e os servos aqui. O senhor da casa, precisando ou vendo alguma necessidade, ele não vai verbalizar isso em voz alta. Ele vai fazer como? Ele vai demonstrar com as suas mãos. Ele vai apontar, vai dizer, ele vai gesticular, demonstrando o que deve ser feito. E por isso o verso diz, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, para a ordem que ele dá. Então aqui é a imagem de um servo olhando para as mãos do Senhor. Então o Senhor faz assim para ele, ó, para lá, vem, vai, busca. Não é verbalizado, os olhos dele estão atentos nas mãos, nas ordens que vêm das mãos. Essa é a linguagem do verso 2. E exatamente isso é a ideia de espera. Nós olhamos para o nosso Deus e olhamos para as mãos dele. O que ele quer que eu faça? Nós esperamos no Senhor. Então, diante da oposição dos inimigos, ao invés de pagarmos na mesma moeda, nós aguardamos as ordens do nosso Deus. Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Qual é a tua vontade aqui? Para então, no verso 3, ele dizer,
Tem piedade de nós, o Senhor tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A palavra piedade tem o sentido de misericórdia. Quando Deus não nos dá aquilo que merecemos, mas pela sua graça nos concede aquilo que não merecemos. Ou seja, a nossa confiança aqui está na misericórdia de Deus, no fato que Ele não nos trata segundo aquilo que somos. O salmista em outro salmo vai dizer que o Senhor é bendito, porque não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata com misericórdia. Então nós aguardamos na misericórdia dEle. Sabendo isso, que o Salmo demonstra essas figuras e essa forma de ação, o que nós podemos aplicar a nós? Então, as aplicações do Salmo 123 aos salvos em Cristo. A primeira questão, creio eu, que deve ter cuidado, e muito cuidado, são com as astutas ciladas do diabo, quando nós sofremos desprezo ou oposição. Sabe, quando um cristão sofre isso, é muito comum que Satanás tente levá-lo a entender que ele merece aquilo que está acontecendo. Olha, esse desprezo, essa oposição, essa zombaria, é porque você merece. É isso que você merece. Você não merece que Deus te socorra. Você está sofrendo porque você merece sofrer. Isso é uma astuta cilada do diabo. Notem que Lamentações, capítulo 3, um verso muito conhecido, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas cada manhã e são grandíssimas. Então, o salmista, ao depender e ao clamar pela piedade de Deus, ele sabe que o socorro de Deus é disponibilizado a ele, não por quem ele é, mas apesar de quem ele é. Apesar de quem é Jesus Cristo, e não apesar de nossos supostos méritos. Então, cuidado com as astutas ciladas do diabo. Muito cuidado com esse tipo de pensamento. A segunda questão é que nós devemos reconhecer que ser desprezado faz parte da experiência dos servos de Deus nesse mundo. Você lembra Isaías 53:3? Fala de Jesus, o Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, literalmente o que está dito aqui, só um instante. É como os homens viam a Jesus Cristo, e era literalmente, eles o viam como um homem que os demais desprezavam. Meus amados irmãos, se desprezaram o Mestre, o que nós esperamos? Se nós queremos viver para a glória dele, os homens nos desprezam, é porque estão nos tratando da mesma forma que ele também foi tratado. De forma que Paulo lembra a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você é desprezado, ultrajado, as pessoas se opõem a você dentro disto. Sabe que é isso mesmo que nos espera. Nada diferente disso. Então, não se assuste com essa circunstância. Além disso, é importante que você saiba discernir a causa do desprezo e oposição que você tem sofrido. Sabe, infelizmente, agora eu vou dizer duas coisas. Primeiro, nós temos que ter um cuidado tremendo para que não sejamos nós os desprezadores. Ele está falando de desprezo, mas você já percebeu como podemos ser nós aqueles que estamos desprezando e não os desprezados? Primeiro, tenha muito cuidado com isto, que não seja você o opositor ou desprezador de seus irmãos. E em segundo lugar, saiba realmente a razão por que você tem sofrido isso. Olhe para 1 Pedro, capítulo 4, ele vai dizer: se pelo nome
de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Mas ele repete, agora ele nos adverte, que nenhum de nós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, amado irmão, nós podemos ser desprezados, sofrer oposição justamente, de forma justificada. As pessoas podem ter razão em nos desprezar, porque nos falta sabedoria, porque nos falta bom senso. Então, em primeiro lugar, tenha cuidado para não ser você o desprezador. Segundo, saiba muito bem por que as pessoas têm lhe desprezado e elas se opõem a você. É importante que nós tenhamos este cuidado. Indo ao final, não desanime, se acaso Deus não remover a fonte de seu desprezo. Quando alguém nos despreza ou se opõe contra nós, quando alguém age dessa forma, qual é o nosso principal desejo a respeito dessa pessoa? Na realidade, nas suas orações, talvez você peça como por ela? Senhor, coloca lá longe de mim. Não é assim? Leva ela para bem longe. Tira essa pessoa de perto de mim. Você já percebeu que nem sempre é assim que Deus age? Olhe para 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, todo esse tipo de provação está dentro da experiência humana e dentro da permissão de Deus, dentro daquilo que você é capaz de suportar. Agora, olha a resposta de Deus. Antes, com a provação, aqui dito tentação, Deus pode fazer duas coisas. Primeiro, dar o escape. Sim, tirar aquela pessoa dali, mudá-la, mudar a sua forma de agir, terminar com aquilo, é uma das opções. A segunda opção é, para que a possais suportar, tudo continua igual e você suporta. Então, tenha cuidado com isso, não desanime, caso a resposta de Deus seja a segunda opção. Não vai tirar a pessoa, não vai mudar a pessoa, mas vai mudar você. Não vai tirar o problema, não vai tirar o que está te incomodando. E aqui você lembra de Paulo em 2 Coríntios 12? Por 3 vezes pedi ao Senhor o quê? Para afastar de mim o espinho na carne. E por 3 vezes Deus respondeu o mesmo, não. E a razão da resposta de Deus está no verso 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento é uma escola bendita e maravilhosa. Ou seja, por vezes, Deus não vai retirar essas pessoas da nossa vida, mas vai nos ensinar a lidar com elas. Então, por último, para terminarmos, você precisa responder ao desprezo e à oposição como Deus deseja que você faça. Eu fiz uma pergunta. Qual a nossa tendência diante do desprezo e oposição? Responder com a mesma força, ou até mais. Mais uma vez, nós temos o socorro do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, verso 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o quê? O mal com o bem. Um pouquinho antes disso, ele diz para não nos vingarmos a nós mesmos. E ele diz assim, se teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome o bendito. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe qual é essa expressão? Quando alguém fica envergonhado, principalmente se ele é meio branquinho, como é que ele fica? Vermelhinho. Não é assim que a gente fica quando está com vergonha? Literalmente, que o seu comportamento envergonha aquele que te despreza. Ele não espera honra nenhuma, ele não espera atenção nenhuma,
ele não espera bondade nenhuma, ele não espera misericórdia nem graça nenhuma da sua parte. E é assim que você age. O que nós fazemos diante do desprezo? Honramos as pessoas. Isso parece que queima o rosto delas. Ao invés de nos deixar vencer pelo mal, nós pagamos o mal com o bem. Sabe, quando Deus então chama a nação de Israel em Abraão, Gênesis 12, ele diz assim: em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Daí quando Jesus Cristo vem, morre na cruz, ressuscita, começa a época da igreja, os judeus têm uma dificuldade tremenda de aceitar que os gentios também eram salvos. Eles não querem considerar isso. Eles não querem considerar essa verdade. Mas eles chegam à conclusão que Deus estava usando de misericórdia. Então, diante do desprezo, nós imitamos o nosso Deus. Eu não coloquei ali, mas tem um texto que diz que o Senhor Jesus, quando ultrajado, não respondia. Quando maltratado, não maltratava. Quando desprezado, e você lembra, por exemplo, Hebreus 12:2, ele suportou a afronta. Sabe o que é suportar a afronta? É desprezar o fato de ser desprezado. Eu tenho um amigo pastor, que eu quero terminar com isso, eu ouvi sobre ele uma frase incrível, que me encorajou e me ajudou muito. Falando sobre ele, uma outra pessoa disse assim para mim: olha, é impossível ofender fulano. É impossível ofender aquele pastor. É impossível eu duvido que você consiga ofendê-lo. E não era verdade. Ele é simplesmente um homem que parece que é impossível ofendê-lo. Por quê? Porque ele tem o mesmo comportamento que Cristo. Você o ultraja, ele não responde. Você o maltrata, ele não paga com mal. Não se importa consigo mesmo no sentido daquilo que dizem ou deixam de dizer, mas está sempre pronto a ajudar. Que o desprezo e a oposição não amarrem as suas mãos para você servir a Jesus Cristo. Que ser desprezado não impeça que você sirva ao Senhor. Porque naquela cruz, ele morreu sofrendo o maior dos desprezos contra ele mesmo. Você lembra da narrativa de Mateus aos pés da cruz? Não és Deus? Desce daí. Ele sofreu todo tipo de escárnio naquela cruz. Sendo que ele podia responder, clamar por anjos, destruir aqueles homens, e ele não fez isso. Haja como ele. Diante do desprezo, sirva. Diante da oposição, demonstre aceitação, amor. É isso que o nosso Salvador espera de nós. Você vai dizer assim: mas pastor, esse negócio é difícil. Meu irmão, se fosse fácil não estava na Bíblia. Está lá porque é difícil mesmo. Não impossível, porque nós temos o melhor dos professores, o Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos vão escolher um hino para nós terminarmos.